Aleluia! Boa noite a todos os nossos irmãos, que todos sejam bem-vindos ao nosso culto. E hoje eu vou falar como Deus é bom nas nossas vidas e também na sua. E com esse dom que Deus nos deu, o amor, a fé, a união, vamos mostrar também, cantando com um louvor, Deus é bom na nossa vida, no cancioneiro número 19. Cantemos em louvor, Deus é bom, com alegria e fervor, Deus é bom. Almas despertem no pecado, lembrando do cantar, Cristo Jesus nos quer salvar, Deus é bom. Na nossa canção, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Espero também que Deus venha estar abençoando a cada irmão nessa noite.
Peço também que em espírito e em oração vamos cantar: Venha, Senhor, em minha vida oferecer. E peço a Ti, irmão, venha oferecer o seu amor, a sua fé ao Senhor. E como é bom oferecer as nossas vidas ao Senhor, e com oferta de amor, pois Ele tem nos ajudado tanto, e com isso eu convido aos irmãos a abrir a vossa Bíblia em Mateus 6, versículo 33. Mateus 6,
versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Amém? E assim como lemos, possamos buscar de verdade o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as coisas que são necessárias em nossas vidas serão acrescentadas. Continuamos com o nosso culto abençoado. Teremos um testemunho da Major Carla Ramos, oficial dirigente da Avançada de Morro Agudo, no Rio de Janeiro. E que Deus continue nos abençoando. Aleluia! Em nome de Jesus estou aqui esta noite para dar um pequeno testemunho sobre a minha vida, sobre o que Deus fez comigo, sobre o meu chamado, sobre aquelas coisas que o Senhor tem colocado, né, na minha vida, desde que eu o aceitei. Então, quando eu me casei, aos 22 anos, tive muitas provações, tive muitos impedimentos, tive muitos obstáculos em minha vida. Primeiro, começando no meu casamento, né, que quando fui me casar no Exército de Salvação, no Corpo de Alegrete, Rio Grande do Sul, minha terrinha, né, lá enfrentamos muitos obstáculos, porque não poderia acontecer este casamento, porque então eu estava grávida, né? Foi no mês de setembro de 89, no dia 15 de setembro de 89, no Corpo de Alegrete. Então foi realizado o meu casamento
por uma pessoa muito especial que Deus colocou nas nossas vidas naquele dia, pois caminhamos por várias igrejas e não fariam o nosso casamento. Porque então meu esposo, né, futuro esposo, ele vinha da Umbanda, né, sua mãe tinha terreiro de Umbanda, então enfrentamos muitos obstáculos, desde daí já tivemos obstáculos. E eu estava grávida, então não poderia, né? Ora, que vergonha para a igreja, que vergonha, né? Para o povo lá daquele lugar, fazer o casamento de alguém que estava grávida e ainda que o futuro esposo vinha da Umbanda. Mas eu louvo a Deus, porque Deus coloca pessoas em nosso caminho que nós chamamos de anjos que abençoam nossas vidas. E nós não desistimos de nos casar, não. Queríamos a bênção de Deus sobre nossas vidas, apesar de nem conhecermos o que era o verdadeiro evangelho, quem era este Deus verdadeiro. Mas ali, através daqueles dias, através daquele momento, nós conhecemos quem era Deus e que era o exército de salvação. O exército de salvação, então, passou para ser para nós portas abertas, aonde todo e qualquer pode chegar, entrar, porque ali vai encontrar guarida, né? E foi assim comigo, com meu esposo Sidney, né? Ao nos casarmos, então, nós experimentamos ainda um pouco de dificuldade, bastante no nosso começo, mas nós encontramos ali, através daquele servo de Deus, né? Que decidiu, então, ir contra tudo e todos e realizar aquele casamento, que hoje servi para a glória de Deus. Estou aqui hoje como major do Exército de Salvação, eu e meu esposo Sidney Ramos, porque alguém um dia acreditou, através, que eu creio, né, que foi o próprio Deus que tocou no coração daquele homem, Nelson Oliveira. E assim ele disse, não, eu vou fazer. Eles querem este casamento, eles querem a bênção de Deus, eu vou dar para eles a bênção de Deus. E eu quero dizer para você, se algo lhe impede, se algo tem lhe pedido, se algo tem sido obstáculo para você, se alguma coisa tem impedido você de realizar alguma coisa, algum sonho que você tem, algum desejo, que desde que ele seja para a glória de Deus, corra atrás, vá em frente, confie, creia que se o Senhor tem este plano, este propósito na sua vida, é Ele que vai cumprir. Porque fomos muitas vezes, né? Fomos barrados, fomos olhados de alto a baixo, né? Fomos desprezados, mas nós conhecemos aquele que acolhe, que abraça, que ama, que salva, que liberta e que cura. Libertou a vida do meu esposo, salvou a minha vida, curou a vida da minha sogra e hoje ela é uma serva de Deus com muito exemplo e muito testemunho para todos na nossa família. E eu gostaria de falar para vocês um versículo que Deus me abençoou muito desde a minha caminhada. Já há mais de 15 anos, Deus tem sido este suporte. E está lá em Isaías 43. 43, o versículo... Isaías 42. O versículo, então, o 2, o 3 e o finalzinho do 4. Isaías 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E dei o Egito por teu resgate, Etiópia, Sebá por ti. E quanto foste precioso aos meus olhos,
também foste glorificado, e eu te amei. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E seja para a glória de Deus uma bênção onde quer que você esteja. Na posição que você se encontrar, seja uma bênção para todos que chegarem diante de ti. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Shalom. Amém? E agora, caminhando para a mensagem que vai ser trazida pelo Major Romário, oficial dirigente de Corpo de Cachoeira Paulista. E vamos preparar os nossos corações cantando cada vez que a minha fé é provada, e que Deus venha estar abençoando a cada irmão nessa noite, que a sua fé venha estar renovando essa noite. Então, vamos lá cantar com fé, com seu coração. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam
E agora vamos estar orando e peço que os irmãos fechem os olhos. E vamos estar pedindo para que Deus possa entrar nos nossos corações através da vida do Major Romário. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha estar falando conosco, Senhor, nessa palavra que o Major vai estar passando para a gente, Senhor. Peço que venha entrar nos nossos corações, que o Senhor manifeste o Seu amor, Senhor, em nós. Peço pela vida também do Major Romário, que vai estar passando essa palavra para nós. Peço a Deus que venha estar abençoando a nossa semana. Peço a Deus que cada pessoa que está pedindo oração venha estar nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha estar tocando na vida dela, Senhor. Desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, que todos estejam desfrutando dessa bendita paz que é tão essencial. Sempre foi essencial, né? E continua, principalmente nos dias de hoje, sendo essencial, né? E vai permanecer sendo essencial. Então é um prazer estar aqui com vocês, poder então trazer uma palavra, né? Para que juntos possamos nos alegrar no Senhor e nos fortalecer no Senhor. E eu agradeço realmente então pela oportunidade. E quero então compartilhar com vocês, né, um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Tá? 1 Reis, capítulo 3, de 1 a 18, que diz o seguinte: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, pois por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu.
Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Nós sabemos quem é Salomão, né? Sabemos muito bem quem foi Salomão, né? Sucessor do grande rei Davi. Este jovem que com apenas 20 anos de idade, ele assumiu o reinado, bem novo, tá? E ele reconhece essa sua juventude, né? Tanto que ele fala ali para Deus o seguinte, o versículo 7: agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Ele reconhece que ele é um jovem e que ele não sabe o que fazer, pois ele está ali com uma grande responsabilidade nas mãos, e ele está ali diante de um povo muito grande. Era muita responsabilidade, muita coisa para fazer, muitos projetos, enfim, reinar, cuidar do povo, fazer política, alianças e etc, coisa e tal, tudo aquilo, tá? E ele se sente então ali nessas condições, reconhece a sua pequenez e fala isso para Deus, tá? Fala isso para Deus. E Salomão, ele teve aqui esse encontro com Deus, como nós lemos ali no versículo 5, lá em Gibeon, tá? Ele teve esse encontro com Deus quando estava reinando, já no seu 3º ou 4º ano de mandato, de reinado, tá? E aí foi quando ele teve esse encontro então com Deus. Deus aparece para ele num sonho, e Deus, tá, se antecede e vai direto ao assunto e coloca para Salomão escolher o que ele, Salomão, queria que Deus fizesse por ele. E aí você pode constatar isso aí no versículo 5, que diz: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Vejam que situação a qual Salomão se encontrava ali naquele momento. Imagine só, uma pergunta dessas vinda de Deus. O que ele colocaria ali para Deus? O que ele pediria ali para Deus? Se fosse você, o que você pediria para Deus? O que você pediria para Deus? Salomão, ele foi sábio. E aí lá no versículo 8, ele vai dizer assim: teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Vejam só o pedido que Salomão coloca para Deus. Ele simplesmente pede para Deus que lhe dê um coração cheio de discernimento, um coração cheio um coração capaz de distinguir, de separar entre o bem e o mal. Foi esse o pedido que ele fez para Deus. E Deus, ali no versículo 10, diz que Deus se agradou do pedido daquele jovem. Se agradou do pedido daquele jovem.
Notem que ele era um jovem rei com 20 anos de idade. O que ele poderia pedir? Eu quero muita riqueza, eu quero ouro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer acontecer, eu vou esbanjar, eu vou abusar, porque eu sou jovem, eu tenho muita saúde para queimar, eu vou arrebentar, como se diz a gíria hoje em dia aí, eu vou e tal, e etc, tal, né? Poderia ser essa a reação, poderia ser esse o pedido, né, de Salomão para Deus, mas não foi esse o pedido. Como nós lemos, ele pediu sabedoria, ele mostrou nesse pedido a Deus o interesse por aquele povo, o amor por aquele povo. Ele mostrou que ele estava disposto a governar aquele povo como seu pai governou. Mostrou amor, mostrou humildade, mostrou todas essas qualidades para Deus, e Deus se agradou da atitude de Salomão. Deus se agradou. E aí no versículo 10 isso está bem claro, tá? E no versículo 11 continua: por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa e nem riqueza, o que um jovem na idade dele poderia pedir, tá? E nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Deus disse: olha, você pediu e eu farei isso, Mas seguindo um pouco adiante, nós vamos ver algo ali que nos surpreende e que tem a ver com o tema dessa palavra de hoje, e eu já vou dizer para vocês qual é esse tema. E aí no versículo 12, então, em diante diz: farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E aí vem o 13: também lhe darei o que você não pediu. Também lhe darei o que você não pediu. E o que ele não pediu? Ele não pediu riquezas, ele não pediu fama. E Deus disse: você não pediu, mas eu vou te dar. Eu vou acrescentar ao teu pedido fama e riqueza. Eu vou acrescentar ao teu pedido fama e riqueza. E aí é que vem então o tema dessa palavra, que é acrescentar. Acrescentar. Deus decidiu acrescentar ao pedido de Salomão riquezas e fama, e de que ele seria uma pessoa muito rica, uma pessoa de tamanha fama, né, que o versículo continua dizendo: de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Deus, por ver o coração de Salomão, por ver aquele pedido sincero ali, ele disse: eu vou te dar mais isso e mais isso e mais aquilo. Deus acrescentou mais ao pedido de Salomão. Deus acrescentou mais ao pedido de Salomão. Aí nós notamos essa generosidade de Deus, nós notamos essa bondade de Deus, de dar muito mais do que nós pedimos, de dar a Salomão muito mais do que ele pediu. E essa bondade de Deus, essa generosidade de Deus, ela está bem clara, bem estampada para quem quiser ver em toda a Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos verificar com mais detalhe, ver com mais detalhes sobre essa generosidade, essa bondade de Deus. Nós vamos ver isso claramente em toda a palavra, e não somente na palavra, mas nós vamos ver essa generosidade também no mundo físico. Nós vamos ver isso na natureza, nós vamos ver isso nos astros, nós vamos ver no sol, na lua e etc. A gente vai ver.
toda essa generosidade, toda essa bondade de Deus sendo aí colocada para quem quiser ver. E aí nós vemos isso então na vida aqui de Salomão. Essa bondade de Deus, Deus, além de dar o que ele pediu, ele acrescenta mais coisas. E eu não quero me prolongar muito, por isso eu quero ler aqui com vocês, né? Como eu falei, que essa bondade de Deus, ela está aí bem vista aos nossos olhos, né? Na sua palavra, né? Em toda a sua palavra. Então nós não vamos ver em toda a palavra, mas eu peguei aqui alguns textos aqui para a gente se aprofundar e a gente comprovar o que eu estou falando para vocês. E um desses textos que está lá no Antigo Testamento, né, está lá em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, tá? Onde fala ali a respeito de Isaías, tá? E também do rei Ezequias. É um texto que a gente conhece muito bem, tá? Onde o rei Ezequias estava cometido de uma doença mortal, tá? E ele estava com os seus dias já próximos do fim, no caso assim, e Deus manda então Isaías lá levar um recado para ele. E aí lá está escrito assim, que Isaías foi até ele e disse para ele, para que ele arrumasse a sua casa, arrumasse tudo mais, que ele ia morrer. Então Ezequias, no seu leito, ele se vira contra a parede, e ali ele começa a falar com Deus, abrir o coração para Deus, falar com Deus, né, e pedir para Deus mais, que tivesse misericórdia dele, e Deus escuta a oração dele. Então, antes de Isaías sair de lá, Deus manda Isaías voltar. E aí diz assim: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei, olha a palavrinha aí, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Então nós vemos aqui esta generosidade de Deus, essa bondade de Deus, acrescentando mais 15 anos à vida de Ezequias, acrescentando. Deus foi generoso com ele? Foi. Deus foi bondoso? Foi. Deus mostrou sua graça? Foi. Deus mostrou. E assim Deus tem feito. Se alguns até podem pensar ou dizer: mas isso aconteceu lá e não acontece mais hoje em dia. Por engano. Quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê aí inúmeras pessoas que dão testemunho de que estavam com o pé na cova, como aqui Ezequias, que já estavam, os familiares estavam preparando o caixão, o médico desenganou, mas a pessoa, ela teve uma reviravolta na sua vida, porque Deus foi bondoso para com ela, e ela acabou tendo mais tempo de vida. É Deus agindo, é Deus operando, é Deus acrescentando. Vemos aí a misericórdia, esse amor de Deus na vida das pessoas, tá? Então nós notamos claramente essa bondade de Deus, e essa bondade de Deus, ela foi pronunciada, ela foi reforçada por Cristo Jesus. E aí agora nós saímos do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento para ver isso. Quando Jesus fala lá em Mateus 6,33, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
o que é acrescentado. Se você ler o contexto ali, ele está falando que as pessoas não deveriam se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque essas coisas todas Deus ia acrescentar. Nós devemos buscar em primeiro lugar Deus. Nós devemos colocar em primeiro lugar Deus e buscar Deus em primeiro lugar, e aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, Deus sabe. Deus sabe, e Ele vai se encarregar de acrescentar, Ele vai providenciar para a gente. O nosso trabalho é buscar a Deus, o nosso trabalho é confiar em Deus, o nosso trabalho é descansar em Deus, o nosso trabalho é buscar a Deus constantemente e descansar nele, sabendo que Ele vai providenciar o que a gente precisa. Ele vai acrescentar aquilo que a gente necessita, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele faz isso, Ele supre as nossas necessidades. Ele faz todas essas coisas nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. E Efésios 3, versículo 20, do 20 ao 21, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, vai muito além daquilo que nós pedimos, vai muito além daquilo que nós pensamos. Deus, Ele não é limitado, nós somos limitados naquilo que a gente pede, limitados naquilo que a gente pensa, mas Deus não é. Então Deus, Ele faz muito mais por nós do que a gente imagina, ou seja, Ele acrescenta muito mais. De repente nós fazemos um pedido como Salomão fez e Deus diz assim: não, eu ouvi a tua oração, eu aceitei o teu pedido e vi que é um pedido sincero, eu vou não somente responder a esse pedido, mas eu vou acrescentar mais coisas a esse pedido. É assim que Deus age, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus opera. E para não me prolongar muito, eu quero encerrar aqui com um outro texto, que está em João 11, que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Lá nós vemos o texto que Lázaro já estava morto. Jesus vai lá e dá a ordem para que tirassem a pedra. Ele dá a ordem para que a morte abandone Lázaro e devolva a vida para Lázaro. E Lázaro então ele sai para fora. Ali nós vemos Jesus acrescentando mais dias à vida de Lázaro. Acrescentando mais dias à vida daquele homem. E o que eu tiro de tudo isso? O que isso nos ajuda a entender? Vemos aqui, por exemplo, a primeira coisa que nós notamos lá é que Deus, Ele acrescentou riqueza e fama ao pedido de Salomão. Mas nós vemos também que Deus, Ele acrescenta, Ele potencializa aquilo que nós pedimos para Ele, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E no caso ali de Lázaro, ele estava naquela situação e Jesus acrescenta mais dias à vida dele. Mas Jesus faz algo ali que vai mexer com aquelas pessoas. Além de ele acrescentar mais dias à vida de Lázaro, ele acrescenta também a vida
das irmãs de Lázaro, ele acrescenta na vida daquelas pessoas que estavam ali, acrescenta o quê? Fé. Ele acrescenta esperança. Ou seja, ele está acrescentando, está potencializando algo que já existia, mas que estava apagado, que estava, se não estava apagado, estava por se apagar. Se já estava por terminar, no caso, vamos supor, a fé, a esperança. Então Jesus, ele vai lá e ele acrescenta, ele potencializa o que aquela fé que estava ali por se terminar, ele potencializa aquela esperança, e aquelas pessoas são reavivadas e passam a confiar mais em Deus, a crer mais em Deus, a descansar mais em Deus. Então o Senhor, ele tem feito isso na minha vida e na sua vida. Nesses dias tenebrosos que nós estamos vivendo, o Senhor está fazendo isso. Ele está acrescentando mais fé, está acrescentando esperança, está acrescentando mais ânimo, está acrescentando mais amor, está acrescentando mais bondade, Ele está acrescentando mais paciência. Ele está acrescentando, Ele está fazendo isso. Aquilo que não existia passa a existir, e Ele cuida daquilo, e aquilo que já existia, Ele acrescenta mais poder sobre aquilo, para que aquilo não morra, mas para que aquilo continue vivo. Meus irmãos, nós cremos num Deus que não nos abandona, nós cremos num Deus que não nos deixa, mas nós cremos num Deus que está conosco em todo o tempo e em todo o momento. Creiamos nele. E tenha certeza, se você está com a sua fé quase que por terminar, a sua esperança, você já perdeu a esperança, busque ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai te ouvir, Ele vai operar, e Ele vai realizar maravilhas na sua vida. Amém? Então que Deus os abençoe, que Deus os ajude, e eu mando um abraço para todos vocês aí em nome dos soldados, irmãos, camaradas aqui do Corpo de Cachoeira Paulista, também dos irmãos lá da Avançada Ebenezer, também no nome da minha esposa, Major Dionísia, e do nosso filho Bennett. Um grande abraço em vocês. E agradeço a Bianca e o Johnny por essa oportunidade, e que vocês sejam grandemente abençoados por esse Deus que muito nos ama e que muito nos guarda. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém?